Estimados telespectadores do Only Bible, o apóstolo Paulo, quem se converteu em pilar da missão mundial, sendo o apóstolo dos gentios, sua gratidão pela graça que uma vez recebeu do Senhor nunca mudou. Não importa quão grandes fossem as tribulações e perseguições que sofria, o aroma de seu coração agradecido ao Senhor fazia-se mais intenso cada dia. Além disso, ao assemelhar-se ao coração do Senhor, estava disposto a dar sua vida pelos demais. Assim, não só manifestou o poder de Deus, como o melhor apóstolo da era do Novo Testamento, liderando a missão aos gentios, mas também chegou ao martírio. Hoje, no Only Bible, através da vida do apóstolo Paulo, quem manteve inalterável seu amor pelo Senhor, apesar da perseguição, examinaremos o que é um coração sincero e uma fé plena. O apóstolo Paulo era hebreu de hebreus e educou-se sob Gamaliel, o melhor mestre da época, e era um fariseu douto na lei. Em outras palavras, era o mais destacado da elite. Como fervente crente judeu, seu coração para Deus era grandioso. Ele tinha uma própria justiça muito forte e, com seu próprio conhecimento e retidão, debatia com outros sem perder, pelo que não podia aceitar aqueles que pregavam que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador. Ele sentiu que eles ignoravam a lei, pelo que perseguiu os que criam em Jesus. No entanto, deu-se uma assombrosa obra na qual, depois de encontrar-se com o Senhor, começou a pregar sobre Jesus Cristo, convertendo-se no apóstolo dos gentios. Um dia, Paulo encontrava-se a caminho de Damasco para prender os que criam em Jesus. De repente, um resplendor do céu rodeou Paulo e disse-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo é o nome anterior de Paulo. Depois, Paulo não pôde ver, nem comer, nem beber durante 3 dias. Quando Ananias, um discípulo do Senhor, veio e impôs suas mãos sobre ele, pôde ver. Através de Ananias, soube que havia sido escolhido para pregar Jesus Cristo aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. O que antes atava e perseguia os que criam em Jesus, agora havia se convertido num homem novo no Senhor. Ao contrário, mudou por completo a ser uma vida que prega o Evangelho aos judeus. Quando o apóstolo Paulo compreendeu o grande amor de Jesus, que morreu na cruz para salvar os pecadores, sentiu-se como o primeiro dos pecadores. Estava muito agradecido pela graça do Senhor, quem perdoou todas suas faltas e pecados, e inclusive deu-lhe um dever precioso. Por isso, sem importar quão duras fossem as perseguições e as dificuldades que sofresse, seu coração pelo Senhor não mudou. Em 2 Coríntios 11, 23 a 27, podemos ver concretamente as dificuldades que o apóstolo Paulo sofreu ao pregar o Evangelho. Eu mais, em trabalhos mais abundante, em açoites sem número, em cárceres mais, em perigos de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes, recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes padeci naufrágio. 1 noite e 1 dia estive como náufrago em alto mar. Em caminhos muitas vezes. Em perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos de minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em muitos desvelos, em fome e sede, em muitos jejuns, em frio e em nudez. Assim, o apóstolo Paulo, embora foi fiel até a morte e sofreu muito, seu amor pelo Senhor só se intensificou. Não se desanimou, nem se queixou, sem importar quão difícil fosse a situação. E mesmo sendo encarcerado, regozijou-se e agradeceu, e considerou-o como um chicote ou impulso para correr para a meta que tinha pela frente. Também, não só acumulou muitas recompensas no céu ao salvar almas, mas também agradeceu de coração a oportunidade de compreender o amor da cruz do Senhor e retribuir a graça.
Não se desanimam vocês e desesperam inclusive por pequenas dificuldades que nem sequer podem chamar-se sofrimento? Não se entristeceram quando se dedicaram a servir o reino de Deus e entregaram tudo, mas as bênçãos não chegaram como esperavam? Não se renderam em muitas áreas pelo pensamento carnal que diz: parece que não sou amado, ao decepcionar-se? Não importa em que situação se encontrem, assim como o apóstolo Paulo, agradeçam de coração pela graça do Senhor que os salvou e valorizem e sejam fiéis inclusive nos pequenos deveres. Também podemos ver que o amor pelas almas do apóstolo Paulo foi intenso. Seu amor pelas almas era tão grande que disse em Filipenses 1:8: porque Deus me é testemunha de como vos amo a todos vós, com o entranhável amor de Jesus Cristo. Tal como Jesus orou com misericórdia pelos pecadores, mesmo sofrendo na cruz, Paulo orou pela igreja e os crentes, inclusive quando sofria terríveis perseguições e tribulações. Orou e admoestou com lágrimas para que ao menos uma alma mais fosse salva e para que os crentes vivam na verdade. Não foi assim só com aqueles que aceitaram o Evangelho, mas também com aqueles que rejeitaram o Evangelho e perseguiram-no. Em Romanos 9, 1-3, sai uma confissão do apóstolo Paulo. Romanos 9, 1-3. Verdade digo, em Cristo não minto, e minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor em meu coração, porque desejara eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, por amor a meus irmãos, os que são meus parentes, segundo a carne. Aqui, meus irmãos, os que são meus parentes, segundo a carne, refere-se aos judeus e fariseus como ele, quem o perseguiam e difamavam. Entre os judeus, houve quem juraram não comer nem beber, até que Paulo fosse executado. No entanto, ele queria que aqueles que o perseguiam e difamavam fossem salvos, embora ele mesmo não pudesse ser salvo. Disse: porque desejara eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, e assim tinha o anseio de salvar almas, inclusive se ele fosse maldito e caísse no inferno. Embora ao receber a revelação de Deus, conhecia melhor que ninguém a tristeza e o horror do inferno, pôde confessar com tanta valentia, porque o amor pelas almas superava sua própria vida. Esse Paulo, apesar de sofrer inumeráveis tribulações e perseguições, transbordava-se da esperança celestial de poder ver o Senhor no futuro. Nada neste mundo era comparável ao Senhor, pelo que renunciou a tudo e dedicou-se por completo ao Senhor. Confessou em Filipenses 3:7-9. Mas quantas coisas eram para mim ganho, estimei-as como perda por amor de Cristo. E certamente, ainda estimo todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi tudo, e tenho-o por lixo, para ganhar Cristo e ser achado nele. O apóstolo Paulo não poupou sua vida no dever que recebeu do Senhor, ou seja, na pregação do Evangelho da graça de Deus. Creu invariavelmente em Deus, quem recompensa segundo as obras, e triunfou com gozo e gratidão ante qualquer perseguição mediante a esperança celestial. Tal como disse em 2 de Timóteo 4:7-8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pelo demais, está-me guardada a coroa de justiça, a qual me dará o Senhor, juiz justo naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Estava cheio só da esperança pelo céu. Depois de encontrar-se com o Senhor, seu coração de gratidão pela graça do Senhor nunca mudou, e seu ardente amor pelo Senhor não se esfriou. Manteve-se fiel até a morte para pregar o Evangelho e, ao final, inclusive quando chegava ao martírio, não fez mais que agradecer. Não teve um coração de tristeza ou remorso pensando: assim é como termina minha vida. Nem muito menos um coração tensionado pelo medo da morte. Ao contrário, seu coração encheu-se de alegria ao poder ver o Senhor, a quem tanto havia desejado ver. Estimada família do Only Bible, o apóstolo Paulo possuía um coração sincero e uma fé plena, pelo que estava cheio de gozo e gratidão com a esperança celestial. Agradeceu profundamente o amor de Deus
quem lhe permitiu o sofrimento e aperfeiçoou-o, e através da prova, recebeu o poder de Deus e pôde glorificar a Deus ao salvar inumeráveis almas como um grande apóstolo. Assim como o apóstolo Paulo, também devemos ser imutáveis na graça e a gratidão pelo amor do Senhor, e ansiar o Senhor que voltará, sendo fiéis até a morte com a esperança celestial. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, nesta mensagem, a fé e a fidelidade do apóstolo Paulo, seu amor e paixão pelo Senhor, têm sido de grande graça para todos nós. Que esta palavra não seja só uma palavra que passa, mas que se grave em nossos corações para que seja uma graça e capacidade que transformam nossas vidas. Também fomos salvos pelo Senhor e recebemos um formoso céu. Permite que ninguém se esqueça desse amor e que sempre sejamos crentes abençoados que se esforçam por ser mais fiéis e ser transformados por essa graça e amor infinito. Te dou as graças. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.